promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui para falar de um tema de muita importância para nós, que é da revista dos adolescentes deste trimestre, que está falando sobre relacionamento familiar. E dentro desse relacionamento familiar, nós vamos falar sobre um tema chamado Os Insensatos Filhos de Eli, que é a lição de número 10, irmãos, né? Essa lição, não sei se você já ouviu falar sobre os filhos de Eli, a família de Eli, né? Se você já ouviu falar, nós vamos nessa noite, nesse momento, meditar, né? E ver os exemplos. E se você não ouviu, você vai agora aprender a entender um pouco sobre a família do sacerdote Eli. Irmãos, existem alguns exemplos na Bíblia que eles são para nós seguirmos. Outros exemplos, né, Deus deixou escrito para nós aprendermos e não fazermos igual. E no caso, a família do sacerdote Eli, ela deixou um mau exemplo para nós. Exemplo esse que nós vamos meditar nesse assunto, e para que a gente não venha fazer igual eles fizeram, porque a consequência deles nós vamos ver na lição de hoje, que foi drástica para eles, né? Então, nessa noite nós vamos falar sobre sacerdote Eli, né? Sacerdote era aquele que tomava conta do templo e que levava a oferta das pessoas a Deus, né? Esse é a função do sacerdote. E no caso de Eli, ele tinha seus filhos. Irmãos, você acha que uma pessoa que vive na igreja, ela pode estar na igreja e não conhecer a Deus? Você acha que uma pessoa que cresceu na igreja, viveu na igreja, crescendo na igreja, ela pode não conhecer a Deus? Você acha que uma pessoa que tem um ofício dentro da igreja, uma função dentro da igreja, um cargo dentro da igreja, ele pode ter o cargo e não conhecer a Deus? Será, irmãos? Eu quero dizer para você que sim, e nós vamos ver isso na palavra do Senhor neste momento, irmãos, né? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, irmãos, né? Diz assim: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor, irmãos. Olha só, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes também, eles receberam o ofício sacerdotal pelo pai deles, né? Então eles continuaram como sacerdote devido ao seu pai ser sacerdote. Eles cresceram na igreja, moravam na igreja, exerciam a função, e a Bíblia diz que eles não conheciam a Deus, irmãos. Olha só, né? E o pior, Deus ainda chama eles de filho de Belial, ou seja, filho do diabo, filho de Satanás. Então, veja só, irmãos, nós podemos estar na igreja, podemos estar crescendo na igreja, podemos até ter algum cargo na igreja e não conhecer a Deus. Como diz a palavra do Senhor, os filhos de Eli, eles não conheciam a Deus, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles não obedeciam, não reverenciavam a Deus. Então olha só, irmãos, se a gente não obedecer, não reverenciar a Deus, nós podemos estar dentro da igreja, podemos crescer na igreja, podemos até receber algum cargo e não conhecer a Deus. Que péssimo, né? Para a nossa vida, irmãos. Vivemos na igreja e não conhecer a Deus. Que coisa horrível, irmãos, né? Então, precisamos meditar, irmãos. Será que nós temos, né? Vamos ver então nessa lição os exemplos que deixou para a gente não seguir e conhecer a Deus e servi-lo. Em nome de Jesus. Então, Eli, irmãos, ele era um sacerdote manso, ele era bondoso, ele é dedicado à obra de Deus. Só que nós vamos ver que os filhos irresponsáveis deles não foram corrigidos pelo sacerdote. Então, Ofni e Finéias moravam com seu pai no templo, e ali eles viviam, e o seu pai não se preocupou em corrigir os seus erros, a sua desobediência. Então, o que eles faziam, irmãos? Bom, primeiro para contextualizar, irmãos, né? Só para os irmãos entenderem, né, que momento da história nós estamos falando. O sacerdote Eli é aquele que instruiu o profeta Samuel, né? Nós vamos ver o profeta da transição, o profeta que Samuel que foi profeta, ele foi sacerdote, né? E foi instruído por esse sacerdote. Esse sacerdote recebeu Samuel quando era criança para começar a instruir ele, né? Então, está dentro da história de Samuel, né? E aí nós vamos ver que qual que era o erro, a desobediência dos filhos
do sacerdote Eli. Na hora da oferta, irmãos, né, que era para se apresentar, que o povo ia até o templo para fazer a sua oferta a Deus, eles iam lá e tiravam a melhor parte. Tirava primeiro, sendo que eles deviam pegar o que sobrasse para a manutenção do templo. Mas eles iam lá, antes de eles se ofertar a melhor parte, eles já iam lá e tiravam, metiam o garfo lá e arrancavam. E quando estava queimando a gordura lá, antes de começar a queimar, eles iam lá e tomavam. Aí o ofertante ia lá e queria falar assim, não, isso é para Deus. Eles iam lá na força e arrancavam e tomava a oferta para eles, irmãos. Olha a desobediência dos filhos que estavam profanando as coisas que eram santas, eram sagradas. Oferta era para Deus, aquele sacrifício era para ofertar a Deus, e eles tomavam para ele, tomavam a melhor parte, né, do sacrifício. E aí nós vamos ver que eles usurpavam as ofertas e estavam ali profanando as coisas que eram de Deus, irmãos. Hoje, irmãos, será que muitas vezes nós não estamos profanando as coisas de Deus também pela nossa desobediência, né? Então, saber que a desobediência pode nos levar a uma desordem e uma punição muito grande que aconteceu, e nós vamos ver aqui na família do sacerdote Eli. Então, ele não puniu, e ele passou a ser o quê? Conivente. O que é conivente, irmãos, né? Quando você sabe que tem algum colega na escola que ele vai lá e pega a borracha para atacar nos outros, e aí ele vai lá, pede para você, e você sabe que ele vai pegar sua borracha para atacar e empresta mesmo assim, você está sendo o quê? Conivente, né? Ou seja, você está sendo cúmplice, você está colaborando, você está possibilitando, você está favorecendo, né, o problema. Hoje, se você prestar um carro para uma pessoa que vai roubar, você vai ter que ir lá, né, mas não foi você que roubou, mas você emprestou o carro, você vai ter que ir lá comprovar que você emprestou sem saber que ele ia roubar. E se souber que você sabia que ele ia roubar e emprestou mesmo assim, você é indiciado, né, por cúmplice, né, por ser cúmplice, por ser conivente da atitude. Então, né, muitas vezes você fala, mas eu não foi eu que fiz, mas você possibilitou. No caso, o sacerdote ali possibilitou que os filhos dele fizessem o erro, por quê? Porque não corrigiu. Então, quando nós sabemos algo, irmãos, nós temos que fazer o quê? Corrigir, para que a gente não venha cair no mesmo erro, no mesmo problema, né? Como aconteceu o exemplo aí dos filhos do sacerdote Eli. Então, Deus rejeita Eli e seus filhos, irmãos, por causa disso, olha só, né? Ah, mas não foi o sacerdote Eli que fez, mas ele deixou de corrigir, ele deixou de punir, ele deixou de tirar o problema, né, que estava acontecendo. Então, ele foi castigado junto com isso, né? Então, ele não fazia nada para punir os filhos e colocá-los de volta no caminho santo. Não fez nada, né? Então, ele fracassou porque amou mais os próprios filhos do que a Deus. Tem família assim também, irmãos, que o pai às vezes ama mais os filhos do que a Deus, o pai prioriza mais os filhos do que a Deus, né? Então, é um erro, irmãos. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Esse é o exemplo que nós temos que seguir, não o exemplo de sacerdote Eli, que priorizou os filhos e deixou Deus de lado. E aí, a condenação veio para os filhos e, consequentemente, veio para o pai também. Então, irmãos, se aqueles jovens tivessem se preocupado em servir a Deus, tivessem se preocupado em ver os conselhos talvez que o pai deu, né, dos mandamentos do Senhor, com certeza a história deles teria sido diferente. Então, nós como os filhos, será que nós temos se preocupado em obedecer, irmãos? Porque a nossa desobediência pode estar acarretando problemas para nós e para o nosso lar, para a nossa família. Então precisamos olhar, será que nós temos obedecido nosso pai, nossa mãe? Será que nós temos obedecido os mandamentos de Deus? Porque isso pode acarretar problema não só para nós, mas para a nossa família, para o nosso lar, para dentro da nossa casa, irmãos, né? Porque às vezes nosso pai não corrige e nós também continuamos no erro. E com isso nós colaboramos para que o problema seja instalado dentro do nosso lar e as consequências muitas vezes são danosas para a nossa vida, irmãos. Então, venhamos deixar isso de lado, né? Deixar a desobediência e a negligência, irmãos, né? Nós não podemos negligenciar, irmão. Nós temos a oportunidade de fazer o que é certo e vamos negligenciar. O que é negligenciar, irmãos? É faltar cuidado, irmãos, falta de atenção, irmãos, de desleixo, é desprezar as coisas de Deus, as coisas que são certas, as coisas que são santas. Nós temos que levar a sério e fazer com zelo, honrar e obedecer, para que Deus venha nos abençoar
e não venha nos amaldiçoar, como foi o caso da família do sacerdote Eli, que foi amaldiçoada por causa dos problemas, por causa da desobediência, do erro dos seus filhos. Então, aqueles que muitas vezes é repreendido, endurece, irmãos, a cerviz, isso que é teimoso e que é insubmisso, será quebrantado sem que haja cura para ele. Está escrito em Provérbios 29:1. Então, que a gente não venhamos endurecer a nossa cerviz, irmãos, mas que venhamos obedecer, dar ouvido à voz de Deus, fazer as coisas corretas para que vá bem e vivamos bem nessa terra e sejamos abençoados, irmãos, né? Então precisamos, irmãos, entender e diferenciar as coisas que são de Deus. Não podemos, irmãos, né, misturar o santo com profano, profano com santo, irmãos. As coisas de Deus, Deus tem que fazer as coisas de Deus com reverência, com temor, com respeito, para que Deus assim venha nos honrar nossa vida, honrar nossa família, honrar nossa casa, nosso lar, e que venhamos viver dia de paz e alegria nessa terra, irmão. Mas para isso, irmãos, temos que respeitar as coisas de Deus, irmãos, né? Nós vamos ver que no caso deles, irmãos, eles não respeitaram nem a Deus e nem os homens que iam lá ofertar. Os próprios homens estavam lá testemunhando, irmãos, né, do desprezo deles, da falta de respeito. Estavam ali escandalizando, irmãos, né, a obra de Deus. E o povo ali testemunharam, falaram, e mesmo assim eles não ouviram. Então, eles desonraram a Deus e desonraram aos homens, né, escandalizaram a obra de Deus, né. Mas nesse momento, irmãos, eu quero te dizer, venhamos servir a Deus, né, com temor, com respeito. E nós vamos ver por essa desobediência o que causou. Deus assim rejeitou, né, a família de Eli, e ali nós vamos ver que qual foi a consequência, irmãos. Deus rejeitou, reprovou, falou: olha, eu vou agora, a promessa que eu tinha para vocês eu desfaço, não tem mais promessa, né? E aí nós vamos ver que Deus falou: olha, vocês vão ser amaldiçoados, a sua descendência não vai prosperar, e o que viver muito, vai viver poucos dias nessa terra aqui, porque não vai prosperar mais, porque deixou de ser abençoado. E aí qual foi o fim, né, da família de Eli? Nós vamos ver que no meio da guerra, o povo veio e veio buscar a arca, e foi levar a arca para o meio da batalha contra os filisteus. E aí foi Ofni e Finéias. E aí nós vamos ver que no meio dessa batalha, a arca foi tomada, Ofni e Finéias morrem ali. Aí o mensageiro traz a mensagem para o sacerdote Eli, que estava sentado numa cadeira. Ele recebe a mensagem, cai da cadeira, quebra a cabeça, quebra o pescoço. E nós vamos ver que os filhos e o sacerdote Eli são mortos no mesmo dia. E aí a sua nora ainda tem um filho, no meio desse problema, se desespera, fica nervosa, o filho dela nasce, coloca o nome de Cabô, que significa a glória de Deus se foi. Olha só, irmãos, a consequência de tudo por causa da desobediência. Mas eu quero te dizer, né, que nesse momento que vemos olhar para a história do sacerdote Eli e não vemos tomar como exemplo, pelo contrário, vemos fazer o contrário, vemos obedecer e sermos abençoados pela graça do Senhor. Vemos obedecer, vemos prestar atenção, vemos ter zelo, venhamos, irmãos, estar se empenhando a obedecer a palavra do Senhor, para que em vez de sermos amaldiçoados, venhamos ser abençoados pelo nosso Deus, que Ele é provedor de tudo, irmãos, né? Concluindo, filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanime quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trará como filhos, porque que filho há a que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 2, do 6 ao 9. Então, irmãos, a correção vem de Deus, porque Deus ama aquele que Ele corrige. Mas nós temos que aceitar a correção de Deus, temos que ouvir, se empenhar, e com certeza seremos abençoados nessa terra. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus.